que isso realmente possa acontecer, né? Crescer em graça. Uma das boas coisas para a gente ter como alvo na nossa vida, né? Durante essa semana, durante esse ano também. Boa noite. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Que bom que você tirou um tempinho para nessa noite buscar Ele em oração, nesse culto de oração. É tão gostoso esse momento em que a gente troca os pedidos, oramos uns pelos outros. E com certeza cantar essas músicas aqui faz a gente respirar um ar novo, né? Meu pai dizia que quarta-feira na igreja é como se fosse um oásis no meio do deserto. Às vezes a semana está indo bem, mas às vezes nem tanto assim. E parece que quando a gente entra na igreja, quando a gente bota os pés aqui dentro, a gente começa a respirar um ar diferente e renova as energias, né? Então Deus seja louvado pela tua presença. E você também que está nos assistindo pela internet, seja sempre bem-vindo, fique conosco também. E quando for possível, faça planos para estar aqui conosco e conhecer aqui os irmãos. Ok, quero convidar vocês a abrir a Bíblia nessa noite no livro de Efésios. Efésios, capítulo 5, verso 17. Efésios 5, 17. E convidar a fazer uma oração. Quero te convidar também a fazer uma pequena oração, pedindo a bênção sobre a leitura, sobre o estudo que nós vamos fazer essa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos com a nossa Bíblia aberta e mais uma vez nós nos achegamos humildemente ao Senhor para pedir, clamar a tua misericórdia e o envio, Senhor Deus, do teu Santo Espírito. Somos tão fracos e tão pequenos que não há possibilidade do Senhor nos usar e também de entendermos a tua palavra. Mas nós sabemos que com a presença do Espírito Santo, se Ele estiver em nosso meio, de alguma forma a mensagem fará sentido. Independente, Senhor Deus, de quem está levando, de quem está falando, de quem está ouvindo. Mas de fato o Senhor pode operar em nosso coração e nos dar nessa noite uma mensagem, algum conselho especial para a nossa vida e que seja útil para a nossa salvação. Então pedimos por favor a tua presença e a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Efésios 5,17, você encontrou aí? Eu vou dar mais um segundinho para você encontrar esse texto. Esse é o primeiro texto que a gente vai ler e o último texto também. Então ele é bem importante. Nós vamos ler vários textos essa noite. Alguns eu vou pedir para você abrir a Bíblia, outros eu vou apenas citar aqui. Então se você tiver um papel, quem sabe até um bloco de notas aí no celular, você pode anotar os textos depois para você ler em casa, para você recapitular, aprofundar o estudo também. Mas eu queria conversar sobre algo um tanto simples, mas bem importante com vocês nessa noite. No sábado em que eu preguei aqui, eu disse que geralmente quando um pregador vai preparar uma mensagem, ele leva em conta 3 coisas. As 3, ou pelo menos uma delas, para preparar uma mensagem. Uma delas é o que Deus quer falar. Existem grandes temas na Bíblia que precisam ser falados sempre. Por exemplo, a volta de Jesus. Isso, todo pregador em algum momento precisa pregar sobre isso. Segundo ponto, a segunda maneira de escolher uma mensagem é o que as pessoas questionam, o que as pessoas estão precisando, o que o auditório está precisando. Então a gente tem que levar em consideração também o que a igreja está necessitando. E as pessoas, elas falam com a gente, elas perguntam. Nós atendemos muitas pessoas aqui nessa igreja e de vez em quando surgem algumas necessidades. E outras vezes Deus está falando com o pregador alguma coisa pessoalmente e ele sente vontade de explanar isso. No sábado eu falei sobre algo que estava no meu coração. Hoje de certa forma também, mas hoje é mais a segunda opção. A gente tem aqui a sala de atendimento pastoral e nós atendemos muitas pessoas, aconselhamos muitas pessoas. E geralmente as pessoas procuram o pastor quando elas precisam tomar uma decisão difícil e elas querem algum conselho. Olha o que diz esse texto aqui. Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem conhecer qual é a vontade de Deus.
Eu li na Nova Versão Internacional. Pode ser que na tua Bíblia esteja aí umas palavrinhas ou outras, não mudando o sentido lógico, mas não exatamente essas mesmas palavras. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem conhecer qual é a vontade de Deus. Bom, com certeza esse é um dos desejos do nosso coração, saber qual é a vontade de Deus. E lógico, existem circunstâncias na vida em que realmente a gente fica numa encruzilhada. A gente quer saber qual é a direção que precisa tomar, mas nem sempre é difícil saber qual a decisão que a gente tem que tomar. Vocês concordam comigo? Existem decisões que são fáceis, assim, você decidir entre o certo e o errado até que é fácil, mas você decidir entre o certo e o certo, o bom e o melhor, o bom e o bom, às vezes não é tão simples assim, e nós ficamos na dúvida. Senhor, o que eu faço? Para onde que eu vou? Qual a decisão que eu tomo? E aí a gente ora para Deus, a gente pede para Ele, parece que às vezes Deus não fala, Senhor, e aí, para onde que eu vou? Eu conversava com uma irmã esse final de semana, e ela dizia assim: pastor, eu estou desesperada, o que eu faço? Eu não vou revelar aqui qual era o problema da irmã, e nem quem é a irmã, mas ela dizia desesperadamente: eu não sei, olha, parece que Deus está respondendo as minhas orações, eu peço e Deus responde, tudo está encaminhando, mas não acontece, o que eu decido? Então essa é uma decisão complicada, né? Quando a gente não tem assim uma certeza, geralmente a gente quer saber qual é a vontade de Deus. Você já passou por isso já? Já sentiu isso já? Já teve esse desejo de: Senhor, me diz, quem sabe escreve aí no céu, né? Com o teu dedo, usa aí as estrelas, sei lá, passa um avião com a faixa escrito, e a gente não vê nada. Senhor, qual é a tua vontade? Então a pergunta é: como saber a vontade de Deus? E a gente vai para a Bíblia e tem algumas histórias, ou alguns momentos que nos encorajam mais ainda a pedir e clamar. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, a gente lembra da história de Moisés. Moisés, ele conversava com Deus face a face. Quando ele tinha uma coisa difícil, ele entrava na tenda dele, Deus falava com ele. Oxe, seria mais difícil se fosse, mais fácil se fosse assim, né? Eles tinham também lá no Antigo Testamento, lá na época de Moisés, o sacerdote, eles tinham um mecanismo para saber qual era a vontade de Deus, chamado Urim e Tumim. Vocês lembram disso? No peitoral do sumo sacerdote, ele tinha aqui algumas pedras, ele tinha 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, mas ele tinha 2 pedras que eram amarradas por um cordão, e elas eram colocadas aqui no pescoço como alça, e elas ficavam penduradas aqui. Urim e Tumim, o nome das 2 pedras. E quando alguém lá no povo de Israel tinha uma situação muito difícil e queria saber qual era a vontade de Deus, essa pessoa vinha, se apresentava para o sacerdote, apresentava a questão, o sacerdote orava, e quando a resposta era sim, uma pedra brilhava mais. Quando a resposta era não, a pedra ficava apagada. Seria fácil, né? Já pensou você com Urim e Tumim para saber qual é a vontade de Deus? O que o Senhor quer, Pai? A gente vê também alguns profetas, personagens bíblicos, que quando tinham que tomar uma decisão, oravam e Deus respondia claramente. Eu lembro da história de Gideão, por exemplo. Lembra de Gideão? Deus chamou ele para ser um governante, para ser ali o general do exército, para tomar ali proteger a terra dos midianitas. E ele disse: não, eu não posso, eu sou muito fraco, não dá. Não, Senhor, me mostra, se o Senhor quer que eu seja mesmo o general aí, eu sou o menor da minha casa e tal. E ele pediu alguns sinais para Deus. Vocês lembram qual foi os sinais que ele pediu para Deus? O primeiro é o seguinte: Senhor, se realmente o Senhor vai estar comigo e é para mim ser o general, então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar aqui um novelo de lã no gramado, e no outro dia, de manhã cedo, eu vou voltar aqui, e se todo o gramado tiver molhado e o novelo seco, a resposta é sim. Ele voltou no outro dia, todo o gramado estava molhado e o novelo estava seco. Mas ele disse: ai, Senhor, ainda não sei se é isso, me responde melhor. Agora vamos fazer o seguinte, para ter certeza, vai lá
ele foi lá e colocou o novelo de lã de novo. Ele disse: agora vamos fazer mais difícil. O novelo vai estar seco, molhado, e toda a grama vai estar seca. No outro dia ele voltou, o novelo estava molhado e toda a grama seca. Seria mais fácil se acontecesse isso, né? Então, baseado nisso, nós pedimos sinais. Pedimos para Deus: Senhor, faça acontecer isso, faça acontecer aquilo. Que se não for para acontecer, que aconteça isso ou aquilo. Inventamos sinais aí os mais loucos possíveis. E ficamos aguardando para ver se Deus responde e nos dá um direcionamento. Manda uma luzinha ali piscar para a gente. Como saber a vontade de Deus? Queria conversar com você sobre isso essa noite. A Bíblia diz: não sejam insensatos, não sejam loucos em fazer algo sem saber qual é a vontade de Deus. Mas como saber a vontade de Deus? Eu queria conversar um pouquinho com vocês nessa noite sobre isso. Como eu e você saber a vontade de Deus? Bom, queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 16, verso 1. Nós vamos ler alguns versos em Provérbios importantes. E eu quero falar aqui sobre algo importante que você precisa saber antes de conhecer a vontade de Deus. Antes de saber qual é a vontade de Deus, você precisa responder essa pergunta. Antes de tomar uma decisão, você precisa responder essa pergunta. Provérbios 16, versículo 1. Veja, você precisa, antes de conhecer qual é a vontade de Deus, de se aprofundar nisso: Senhor, qual é a tua resposta? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu decida? Você precisa responder uma pergunta: por que você quer saber a vontade de Deus? Você precisa ter isso muito na tua mente. Você tem uma coisa difícil, você tem uma decisão complicada, e você quer saber a vontade de Deus. Primeiro, por que você quer saber a vontade de Deus? Qual é a motivação que está no teu coração? Bom, a maioria das pessoas que procuram saber a vontade de Deus diria: pastor, eu quero saber a vontade de Deus para agradar a Deus e para fazer a coisa certa. Bom, essa é uma boa resposta, né? Olha o que diz o texto, Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Pastor, a resposta de Deus sempre é a melhor. A resposta certa sempre é a de Deus. Então eu quero agradar a Deus e eu quero fazer a coisa certa. Essa pode ser uma motivação para querer saber a vontade de Deus. Mas lembre-se, aqui vai um adendo e uma importante informação. Se você quer agradar a Deus mesmo, se você quer realmente fazer a coisa certa e agradar o coração de Deus nas tuas decisões, você precisa saber que nem sempre o que Deus quer é o que você quer. Muitas vezes Deus pode querer exatamente o contrário, diferente do que o que você quer. Ele pode te dizer algo que você não está esperando. Então entenda isso em primeiro lugar. Saiba também que nem sempre vai ser a melhor, ou melhor, a resposta mais fácil. Vai ser a orientação mais fácil, o caminho mais fácil a seguir. De vez em quando, as coisas que Deus diz para a gente fazer não são mais fáceis. Bom, na verdade são as mais difíceis, né? Porque quem escolhe fazer a vontade de Deus está na contramão desse mundo, está indo na direção oposta do fluxo das coisas, entende? Então, de vez em quando, vai ser a coisa mais difícil a ser feita. Nem sempre é a coisa mais gostosa, nem sempre é a melhor aos nossos olhos. Por exemplo, o jovem rico, lembram da história do jovem rico? Ele queria saber qual era a vontade de Deus para a vida dele. O que eu faço para herdar a vida eterna, Senhor? Tudo que a Bíblia diz eu já fiz, o que eu faço? E Jesus diz: vai lá, vende todos os teus bens, dá para os pobres, e aí você está tranquilo, é isso que você precisa fazer. O jovem rico baixou a cabeça e foi embora. Ele não estava querendo agradar a Deus, ele não estava querendo fazer aquilo que realmente era a coisa certa. Ele estava interessado numa promoção pessoal. Ele estava preocupado em receber um tapinha, dizendo: oh meu filho, está certo, você está salvo, né? Você está buscando aí fazer a coisa certa, ok,
ganhou um pontinho comigo. Não. Se você está preocupado em fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, lembre-se disso. Nem sempre vai ser o mais fácil. Bom, algumas pessoas, elas querem saber a vontade de Deus por um outro motivo. E eu me arrisco aqui dizer o seguinte: muitas pessoas não querem saber a vontade de Deus para agradar a Deus, nem para fazer a coisa certa. Elas querem saber a vontade de Deus para ter uma boa desculpa para fazer a sua própria vontade. Isso pode acontecer? Mas olha só o que acontece quando a gente faz isso. Provérbios 16, verso 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Veja, algumas pessoas querem, na psicologia, na mente deles, alguma coisinha que dê uma desculpa para eles fazerem a coisa errada. Na verdade, eles não querem saber o que Deus está querendo. Eles estão procurando desculpas para fazer a sua própria vontade. Então pedem sinais loucos, inventam coisas e veem nessas coisas as respostas de Deus. E aqui eu vou dizer uma coisa para você: geralmente Deus não fala assim, sabe? Ah, mas tinha Urim e Tumim lá no Antigo Testamento, né? Tinha Urim e Tumim, mas lembra que não existia a Bíblia, não existia toda a revelação que a gente tem. Algumas pessoas não estão preocupadas em fazer o que é certo, querem apenas uma desculpa para fazer o que é errado. Algo na mente delas que racionalize fazer o que é errado, fazer aquilo que o coração delas deseja e não a vontade de Deus. Por exemplo, um exemplo bem simples aqui, até um pouco engraçado. Lá no NASP, a gente tem a faculdade de teologia, foi onde eu estudei, eu fiz teologia lá. 4 anos fazendo a faculdade, e a gente ouve muitas histórias, né? E uma das grandes lutas dos teologanos, quando estão fazendo teologia, estudando, a maioria chegam ali solteiros, e durante o curso eles querem descobrir a sua cara metade, a sua futura esposa, e a maioria deles sai casado. Na minha turma, por exemplo, quando eu comecei o primeiro ano em 2006, tínhamos ali 50 alunos, 27 solteirões, todos ali 18, 19, 20 anos, tudo gurizada. E a outra metade, gente já casada, com família e tal. E eu e os meus colegas ali, então, começamos o garimpo, né? Para descobrir a joia rara. E um desses amigos aí, bom, na verdade a maioria deles procura, até tem uma piada lá no colégio, né? Geralmente procura entre as pedagogas. A maioria das esposas de pastores são pedagogas, nem todas, né? A minha, por exemplo, não é. Mas tinha até uma música, né, que eles inventaram para essa história de pastor e pedagogas, teologandos e pedagogas. Diz que elas tinham uma música oficial, que é aquela música do Salmo 23, né? Sou ovelha que precisa de um pastor. Então elas ficavam cantando essa música por lá, e os teologandos ficavam procurando as pedagogas, né? E um deles um dia disse: é o seguinte, Senhor, é hoje que eu vou descobrir a minha esposa, é hoje que eu vou conhecer a minha esposa. E ele entrou para a hora do almoço. A aula termina ali meio-dia, a gente vai direto para o refeitório, tem ali os lugares onde a gente se serve, tem umas mesas em frente ao lugar que se serve, tem uma mesa bem assim, privilegiada, que dá para ver todo mundo que sai daquele lugar, da onde se serve e vai procurar um lugar. Esse jovem foi o primeiro a entrar no restaurante, serviu ali a sua refeição, sentou naquela mesa para ficar olhando todas as que passavam ali. E ele fez uma oração: Senhor, a primeira moça que estava na dúvida, né, procurando no garimpo, ele disse: Senhor, a primeira moça que sentar aqui vai ser a minha esposa. A primeira moça. Se sentar aqui do meu lado, essa moça vai ser a minha esposa. Vou fazer de tudo para ela ser minha esposa. E aí ele ficou olhando as moças entrarem, e uma mais bonita do que a outra. E ele: Senhor, essa aí, Senhor, essa aí. E as moças iam passando, e nenhuma sentava do lado dele. As moças iam passando, nenhuma sentava. A chance de uma moça interessante sentar era muito grande, o banco mais disputado. Mas as moças não sentavam. Até que passou uma moça assim, era a moça mais simpática, para não dizer, né, a mais
E ele disse: Senhor, essa não, Senhor. Essa não. E aquela moça olhou, ele até baixou a cabeça, assim, fingindo, né, que não era com ele. E adivinha quem sentou ali no banco dele? Exatamente aquela moça. Ele disse: Senhor, tudo menos essa. Ele se converteu depois ao longo do curso e casou com a moça, por incrível que pareça. Ela não era tão feia assim. Mas geralmente, muitas vezes, quero dizer, nós procuramos e inventamos sinais, mas não interessados naquilo que Deus tem para nós, naquilo que a gente quer. E vemos esses sinais assim, enxergamos aquilo que queremos enxergar. E juntamos sinais loucos para dizer que essa é a vontade de Deus. Mas, geralmente isso não dá certo. Geralmente isso não dá certo. É só uma racionalização, procurando encontrar a nosso próprio desejo. Bom, de vez em quando isso pode até acontecer. Não vão aqui dizer: pastor, mas eu pedi um sinal, Deus me deu e deu certinho. Pode acontecer, mas muito cuidado com esse negócio de ficar pedindo sinal aqui e ali e tentar racionalizar uma decisão que você quer tomar, só para depois dizer: não, Senhor, foi o Senhor que fez. Agora botar a culpa em Deus, né, por causa da sua decisão errada. Como saber então qual é a resposta de Deus? Qual é a vontade de Deus? Bom, eu falei para vocês que esse era um drama para os jovens teologandos, e para mim foi um drama também. Eu entrei no colégio solteiro, e essa foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha vida. Comecei a namorar com a Pamela quando eu estava ali no final do segundo ano, e eu comecei então a fazer planos para o casamento, depois de 2 anos ali que a gente estava casado. Melhor, desculpem, depois de 2 anos que a gente estava namorando. E agora veio o momento da decisão. Senhor, é essa moça que eu vou casar? É com ela que eu devo casar? E existiu uma pressão. Estou falando para vocês que é uma decisão mais difícil, porque existiu uma pressão. Para vocês terem uma ideia, todas as quartas-feiras nós tínhamos um momento que a gente chamava de capela. Era um culto que todos os teologandos, os estudantes de teologia, iam para assistir. E ali eram dicas para a vida, para o ministério. E das 50 capelas que a gente teve, acho que umas 20 pelo menos foi sobre como escolher a esposa certa. Muita pressão. Olha, essa esposa tem que ser chamada também, né? Tem que ser uma esposa assim que vai ser do ministério também. E eu preocupado com isso, né? E eu namorando com ela, pensando: e agora, Senhor? E aí? Toma esse passo ou não toma esse passo? E de alguma forma Deus, Ele me mostrou qual era a vontade dEle. Eu quero compartilhar com vocês quais são os princípios que me ajudaram a descobrir a vontade de Deus e a entender e tomar uma decisão. Bom, em primeiro lugar, você precisa começar com aquilo que é mais comum na vida de um cristão. Você precisa começar com aquilo que é óbvio na vida de um cristão. E o que é esse ingrediente? O que é esse passo para entender a vontade de Deus? A oração. A oração. Esse é o primeiro passo para você descobrir qual é a vontade de Deus diante de uma circunstância complicada. Leia comigo Lucas 11, 9 a 13. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu quero ler esse texto. Mas você deve pedir o que para Deus? Não peça sinais assim, bobos. Peça outra coisa para Deus. Peça bem. Peça muito em oração a Deus, mas peça bem. Peça o que o próprio Jesus incentivou você a pedir. E que Ele disse: se você pedisse, eu vou te dar. Lucas 11, 9 a 13 é um texto famoso onde Deus fala sobre a oração. Jesus fala sobre a oração. E lá Ele diz aquele texto assim: ó, pedi e dar-se-vos-á. No final, lá no versículo 13, Lucas 11, 13, Ele diz assim, ó: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus insiste: peça e você vai receber, bata e vai se abrir. Mas o que você deve pedir? Peça o Espírito Santo.
E Isaías explica para a gente o porquê que a gente deve pedir o Espírito Santo. Lá em Isaías 30, verso 21, ele vai dizer o seguinte: aos teus ouvidos ouvirão a palavra daquele que está atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. E aí vocês não vão se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Ou seja, o Espírito Santo, ele pode falar conosco. Se você pedir e clamar para Deus o Espírito Santo, a Bíblia diz, ele vai te dar. E aí, se o Espírito Santo estiver no teu coração, ele vai dizer qual é o caminho que você tem que andar. Ele vai dizer o seguinte, esse é o caminho, ande nele. Não, aqui não entra aqui. Esse outro lado também não. Esse é o caminho, você não vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Olha que promessa interessante. Não fique pedindo por aí sinais, peça o Espírito Santo, para que ele fale e ele te diga qual é o caminho a andar, qual é o caminho a seguir. Mas aí você pode pedir outra coisa que é boa também. Sabe, Deus apareceu a Salomão e disse, Salomão, pede alguma coisa aí que eu vou te dar o que você pedir. O que Salomão pediu? Sabedoria. Tiago 1 verso 5 diz assim, ó: se porém algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Olha que lindo. Sabedoria é essa faculdade de saber tomar a decisão, e ela nasce de Deus. Ela nasce de Deus, e é um presente que Ele quer dar para nós. Ore a Deus pedindo sabedoria, ore a Deus pedindo o Espírito Santo. Salomão pediu sabedoria, e ele foi o homem mais inteligente que existiu na face da terra. Enquanto ele utilizou esse presente que Deus deu, ele só tomou decisões corretas, ele só andou na vontade de Deus. Quando ele desprezou isso, lógico, entraram os problemas. Mas peça a Deus, ore a Deus, peça sabedoria, diga, Senhor, me ajuda a decidir, me ajuda a escolher. Afinal de contas, Deus não vai escolher por você, Deus não vai decidir por você, mas o Espírito Santo pode, e Ele vai te ajudar na decisão. A sabedoria de Deus, a compreensão dos fatos, Deus vai dar. Esse é o primeiro passo. Eu comecei a orar, comecei a pedir para Deus sabedoria, e Deus me falou uma coisa muito clara. Ele disse o seguinte: Adriano, você quer saber se você vai casar, né? Com essa moça. Então, é o seguinte, eu tenho um monte de respostas já prontas. Eu já tenho muitos princípios revelados para te ajudar na tua decisão. Você não precisa sair por aí perguntando para as estrelas. Vai para a Bíblia. Vai para aquilo que está revelado. Se está revelado, você pode andar seguro nessa decisão. Então esse é o segundo passo para você saber a vontade de Deus. Ore pedindo sabedoria, pedindo o Espírito Santo. E segundo, procure as respostas que já estão prontas, que já estão reveladas, que está aqui, ó, na frente do nosso nariz. E às vezes a gente fica, Senhor, o que eu faço? E está aqui na frente do nosso nariz, na palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Nós temos algumas maneiras já reveladas, algumas respostas já reveladas, em onde nós podemos saber a vontade de Deus. Uma delas é Jesus. A gente conhece a história de Jesus, nós conhecemos a pessoa de Jesus. E o meu pai sempre dizia o seguinte: Adriano, se você tiver que tomar uma decisão, pergunte, o que Jesus faria em meu lugar? Alguém já disse isso para você? Se Jesus estivesse nessa situação, o que ele faria? Pense assim. A Bíblia diz, lá em João 14,16, o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a maior revelação. Ele é o nosso exemplo. Está na dúvida? Procure saber o que Jesus fez naquela situação. Pergunte-se o que Jesus faria nessa situação. Essa é uma boa resposta, porque Jesus é a revelação máxima do plano de Deus, ok? Outra fonte revelada, e essa bem detalhada para nós, é lógico, a Bíblia.
A Bíblia, de fato, ela tem resposta para tudo, para tudo. É verdade que às vezes você não vai encontrar a resposta pronta aqui. Senhor, e aí? Você vai procurar e a resposta não está lá. Mas ela tem princípios para nortear todas as decisões. E quase que você não precisa de outra coisa a não ser a palavra de Deus. Se você for aqui, você vai encontrar. Como eu disse, talvez você não encontre a resposta exatamente como você quer, mas você vai encontrar princípios para nortear. Salmo 119, 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a Bíblia é uma lanterna que ilumina um caminho escuro, para você não tropeçar, para você não cair, para você não se machucar. Utilize a palavra de Deus, ela pode te nortear nas decisões difíceis. Por exemplo, uma irmã um dia estava me contando uma história que a Bíblia ajudou ela a não entrar numa enrascada. Disse ela que a irmã dela, a irmã da igreja, né, nossa colega aqui que frequenta a igreja, disse: a minha irmã me procurou, pastor, e ela queria comprar uma casa, sair do aluguel, né, sonho da casa própria. E ela pediu para mim o seguinte: minha irmã, você sabe tudo que eu estou passando, meu sonho e tal, todo aquele apelo, né, bonito. Por favor, você pode me ajudar? Eu só preciso de uma coisa, eu preciso de um fiador. Preciso que você dê o seu nome aqui, para mim poder comprar essa casa. E a irmã, nossa irmã aqui olhou e disse: ai, a minha irmã, coitada dela, ela podia, ela tinha até maneiras de ser fiadora e tal. Disse: mas peraí, deixa eu conversar com meu esposo. O esposo, um pouco mais assim, do lado racional, né, sem ter visto todo o apelo da irmã dessa nossa querida colega aqui, disse o seguinte: minha esposa, vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? E você sabe que lá em Provérbios, vou até citar o texto aqui, Provérbios, capítulo 6, versículo 1 a 5, Salomão diz o seguinte: olha, não faça essa loucura. Ser fiador de alguém, mesmo de um amigo, é como uma gazela na mão do caçador. Você vai cair numa armadilha. E a irmã tomou a decisão certa. Ela disse: minha querida irmã, infelizmente eu não vou poder fazer isso para você. Arrumou briga com a irmã, ficou 2 anos sem falar, essa irmã sem se falar com ela. Mas sabe o que aconteceu? Ela convenceu uma outra irmã dela a ser fiadora. Aconteceu que ela perdeu o emprego, não conseguiu pagar a casa, perdeu a casa, e quem teve que pagar foi a outra pessoa. Depois ela voltou e disse: você tinha razão, e ficou inimiga da outra. Siga a palavra de Deus, os princípios que a palavra de Deus tem, e eles vão te dar o quê? Segurança, segurança. Alguns pensam assim: Senhor, o que eu faço? Eu uso essa camisa listrada ou essa camisa lisa? A Bíblia tem resposta para isso? Veja, ela não vai dizer qual camisa, se é a listrada ou a lisa que tem que usar, mas ela vai dizer qual o tipo de vestimenta que o cristão pode usar. Você encontra, por exemplo, em 2 Pedro, 1 Pedro 3, versículo 3 e 4, 1 Timóteo 2, verso 9, lá diz o seguinte: olha, roupa tem que ter bom senso e modéstia. Se tiver isso, tranquilo. Ou seja, Deus não vai dizer é a lisa, mas Ele vai te dar princípios para que você possa escolher. Nesse caso, tanto faz uma ou outra, se for modesta e com bom senso. Compreende? Outro irmão um dia chegou e disse assim: pastor, eu estou desempregado, estou quase sem comida em casa, cheio de conta, e surgiu uma proposta de um emprego irrecusável, salário de R$4.000, numa função que eu sei exercer, na minha profissão. Deus sabe que eu estou precisando, mas o que, irmão? Mas é no sábado. O que o irmão quer que eu responda? Eu pedi para Deus, e sabe, Deus me mandou esse trabalho. Eu pedi respostas e Deus me mostrou isso. Filho, se já está na Bíblia, eu nem preciso perguntar para Deus. Você entende? Lá diz: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, no dia de sábado. Por que eu vou
pedir resposta para Deus, se já está lá escrito, revelado. Outra amiga dizia assim: pastor, eu faz anos que estou pedindo por um namorado, e eu tenho um sonho de ter um namorado alto. E ela foi falando ali as características, né? E ela diz: e apareceu o rapaz. Eu peguei e orei a Deus, disse: Senhor, se for esse rapaz, hoje nós vamos sair, que ele me peça em namoro. O rapaz pediu em namoro, e ela estava na dúvida: aceita ou não, pastor? Eu disse: tá, mas e como que é esse rapaz? Ele é do jeito que eu pedi para Deus, alto, né? Ele é simpático, ele é atencioso. Começou a falar só as coisas boas. Tá, só isso? Ele não é cristão, não quer saber de Deus. Ele briga com a mãe de vez em quando. Ele bebe bastante, gosta muito de balada. E aí? Deus respondeu positivo para essa irmã? Mas lá na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, não se coloca em julgo desigual. Está escrito, precisa perguntar para Deus? Infelizmente ela pensou que era uma resposta de Deus e se deu muito mal depois. Entende? A Bíblia, ela tem os princípios, e se eu quero saber a resposta de Deus, Ele vai me dizer o que fazer. Mas tem uma outra fonte também que às vezes a gente deixa de lado, que se chama Espírito de Profecia. Espírito de Profecia. Para nós bons adventistas, para quem está visitando, está conhecendo, nós conhecemos como os escritos de Ellen White. Sabe? Ela, lógico, não está acima da Bíblia, mas são escritos que têm muitos conselhos interessantes de alguém com uma experiência profunda com Deus. E ela escreveu sobre praticamente tudo. Eu, por exemplo, procurei bastante coisa na minha decisão, que era: será que eu caso ou compro uma bicicleta? Aí ela tinha um livro lá, escrito Carta a Jovens Namorados. Tinha um capítulo lá no livro Patriarcas e Profetas, o casamento de Isaac. E eu comecei a ler isso, eu comecei a devorar isso, comecei a ler a Bíblia para descobrir, Senhor, quais são os sinais aqui, quais são as características para tomar uma decisão sábia. E nós temos no Espírito de Profecia, são mais de 60 livros. Livros que falam sobre família, livros que falam sobre filhos, livros que falam para jovens, livros que falam para terceira idade, para qualquer fase da vida. E também as lutas de cada pessoa, de cada fase, de cada realidade, e ajudam ali e dão importantes informações para que a gente possa tomar nossas decisões. Bom, eu reuni tudo isso e aprendi algumas coisas para que eu pudesse tomar a decisão pelo casamento. A primeira coisa que eu aprendi na Bíblia para escolher a outra pessoa é que a outra pessoa precisa amar Jesus. Isso eu aprendi na Bíblia. Se a minha esposa amasse a Jesus, todos os outros problemas iriam se resolver. Iam surgir problemas, iam surgir lutas, mas quando uma pessoa ama Jesus, ela é alcançada pela graça de Deus, e a graça de Deus transforma a vida das pessoas. Eu aprendi: se a outra pessoa ama Jesus, é um ponto positivo. Já é 50% da decisão tomada de si. No livro Patriarcas e Profetas, lá naquele capítulo sobre o casamento de Isaac, a irmã White dizia o seguinte: olha, observe a moça, como ela trata o pai dela. Se ela respeita, se ela honra o pai, se for assim, ela vai te tratar do mesmo jeito. E eu olhei e disse: legal essa dica, hein? Legal. E eu comecei a observar a minha futura esposa, né? Namorada na época. Ela não tinha pai, e eu fiquei: e agora, Senhor? Não conheceu o pai, mas ela tinha um padrasto. Só que o padrasto era separado também da mãe dela. Mas mesmo um padrasto separado, eu notei como ela respeitava ele, como ela, quando se aproximava, pedia bênção, e coisas desse tipo, tão bobas, sabe, que a gente perdeu um pouco. E eu comecei a observar isso, disse: opa, ponto positivo. Outra coisa que o Espírito de Profecia dizia é o seguinte, que você também deve observar na outra pessoa, na moça, no meu caso, né? Se ela é uma moça laboriosa, ou seja, que ela gosta das tarefas, de realizar, de fazer, ela vai à luta,
ela não tem medo da batalha. E eu olhei e disse, eu conheci ela na comportagem, contei para vocês no sábado aqui, né? Foi com 16 anos, sozinha para Guarapuava. Eu disse, tem mais um pontinho aí. E lá no livro dizia uma outra coisa, olha, além disso, você deve conversar com pessoas mais experientes e pedir conselho. E aqui vai a terceira das 4 dicas para você saber a vontade de Deus. A primeira, ore pedindo o Espírito Santo e sabedoria. A segunda, procure as respostas naquilo que está revelado. E a terceira, converse com pessoas mais experientes e pessoas espirituais. Elas podem te dar conselhos valiosos. Busque também essas pessoas. Deus usa muito essas pessoas. Provérbios 1, verso 5 diz o seguinte: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira humildade. Provérbios 1, verso 8 e 9 diz assim, filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da sua mãe, porque serão coroa de graça para a tua cabeça. Ou seja, pais, pessoas mais experientes, espirituais, elas já trilharam um caminho que você talvez ainda não trilhou. E elas talvez já tomaram decisões erradas, aprenderam duramente, e elas podem te dizer, olha, isso aqui não dá certo, vai por essa direção. Então, respeite as autoridades espirituais, procure conselho com elas. Os pais são muito importantes. Eu procurei meu pai disse assim, olha, já tinha 21 anos de idade quando queria casar, e ele disse, casa logo, vocês se amam e vai dar certo, quando tem amor dá certo. E outra, vocês vão economizar, vocês usam 2 cobertores, depois vocês vão usar um só. Bom, meu pai está dizendo, né? Isso é importante. E a última coisa que eu queria ler com vocês para a gente encerrar, Atos 16, 6 a 10, e aí a gente vai terminar. Atos 16, 6 a 10, uma história de Paulo que nos dá o último estralinho aqui, como saber a vontade de Deus. Primeiro, ore pedindo o Espírito Santo e sabedoria. Segundo, procure naquilo que já está revelado. Terceiro, procure conselho de pessoas mais experientes, que tenham mais fé, que tenham já uma jornada, que já trilharam uma jornada, elas podem te livrar de alguns problemas. E Atos 16, verso 6 até o verso 10, vai falar algo que é muito, muito importante, eu vou fechar com isso. Diz o seguinte, essa é uma história de Paulo, de uma das andanças de Paulo, ele que foi um missionário, e que tinha que tomar muitas decisões rápidas e difíceis. Atos 16 conta uma delas. 16, verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo estava aqui com a sua equipe evangelística, querendo saber para onde ir. Para onde que a gente vai, Senhor? Qual é a próxima cidade? Qual é o próximo destino? Vamos para cá, vamos para lá, qual é o destino? Mas perceba o seguinte no texto. Paulo, ele tenta um lugar, o Espírito Santo impede. Ele tenta outro lugar, o Espírito Santo impede. Ele tenta um outro lugar, também não dá certo, o Espírito Santo impede. Alguma coisa aconteceu que não deixou ele ir. Até que ele diz, então é o seguinte, não deu certo nenhum desses lugares, vamos para Troade. Eles chegam em Troade, estão cansados, vão dormir. Quando ele dorme, em sonho, Deus aparece para Paulo e diz o seguinte, Paulo, para onde você deve ir é a Macedônia. Um cidadão macedônio apareceu e disse, a gente está te esperando você aqui. No outro dia, Paulo acordou e disse, é o seguinte, Deus me falou para onde a gente tem que ir, vamos para Macedônia. Deus se revelou, apareceu e deu a resposta.
Mas eu pergunto para vocês, enquanto Deus não deu a resposta, o que Paulo fez? Ele ficou parado olhando, e aí, Senhor, para onde que eu vou? E aqui vem a última grande lição. Quando Deus não diz claramente o que você tem que fazer, você tem uma decisão difícil, uma escolha complicada, a Bíblia não diz nada contra, a oração pedindo sabedoria também não te deu uma direção, as pessoas mais experientes também não sabem te dizer, não sabe para onde ir. Quando você não tem algo claro de Deus dizendo para onde você ir, o que você tem que fazer? Faça o que você tem que fazer. Não fique esperando. Muitas das coisas nós só vamos descobrir se estava certo se a gente tomar a decisão. O livre-arbítrio é um presente que Deus nos deu. E algumas vezes você precisa tentar para descobrir. Você precisa fazer para saber se estava certo ou não. Para fazer, para descobrir. Quando Deus não fala claramente, quando você está dentro dos princípios, mas você precisava de algo mais claro, faça o que você tem que fazer. Não fique esperando. Muitas das vezes você precisa fazer para descobrir se aquilo era certo ou se aquilo era errado. Paulo não ficou esperando. Paulo foi para Bitínia, Paulo foi para Ásia Menor, não deu certo, vamos para Torode, até que Deus disse, não, Paulo, o que eu quero de você é isso. Não fique parado, decida, haja. Queridos, é isso. Mas pastor, e se der tudo errado? Se eu já tomei alguma decisão e essa decisão não foi boa, eu estou vivendo hoje a consequência de uma decisão ruim. Se eu, na minha vida, já fiz escolhas erradas e não tem mais como voltar atrás e desfazer isso, o que eu faço? Eu já gostaria de voltar lá atrás e fazer de novo, mas infelizmente eu estou vivendo hoje as consequências de uma decisão errada, de algo que eu comecei sem a orientação de Deus. O que eu faço? Não tem esperança para mim? Estou fadado a ficar a vida toda sofrendo? Provérbios 3, versos 5 e 6, essa é a promessa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus é clamar por socorro, entregar as rédeas para Ele. Se você já está vivendo dentro de uma escolha difícil, complicada que você fez, e não com a ajuda de Deus, e hoje está sofrendo por isso, a dica de Deus hoje é, reconhece Ele em todos os teus caminhos. Olha para Ele e diz, Senhor, eu fiz sem você, mas eu gostaria de hoje clamar pelo teu socorro, pela tua ajuda. Eu queria hoje que o Senhor tomasse as rédeas da situação. E a Bíblia tem a promessa, o seguinte, Ele vai endireitar as tuas, amém? Porque Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Como assim, pastor? Deus tem o poder, mesmo diante das nossas burradas e escolhas erradas, transformar a situação, se a gente simplesmente entregar nas mãos dele, as rédeas na mão dele. Eu lembro da história da cruz, do jovem que foi para a cruz ao lado de Jesus, do bom ladrão. Uma sucessão de escolhas erradas sem Deus levaram ele para a cruz. Mas quando ele olhou para Jesus e reconheceu quem era Jesus, quando ele entregou a vida dele para Jesus, todas aquelas decisões erradas levaram ele, de certa forma, para a salvação. Simplesmente entregar a vida para Jesus, entregar as rédeas para Jesus, decidir começar de novo ao lado de Jesus, pode mudar a nossa história, amém? Portanto, queridos, não sejam insensatos, mas procurem conhecer qual é a vontade de Deus. Orem a Deus pedindo sabedoria ao Espírito Santo. Procure os princípios de Deus revelados em Jesus, na Bíblia e no Espírito de Profecia. Busque os conselhos das pessoas espirituais e mais experientes. E quando Deus não disser claramente, faça o que você acha que tem que fazer. Você só vai descobrir fazendo. E não esqueça, conhece a Deus e Ele vai endireitar as tuas veredas. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé e fazer uma oração?
Quantos aqui nessa noite gostariam de dizer: Senhor, eu quero entregar alguma questão que está difícil de eu decidir para onde vou? Tem uma decisão difícil para mim tomar, que eu não sei qual é o rumo. Quantos gostariam de dizer: Senhor, eu quero te entregar essa noite, eu quero orar por você? Mas não esqueça, busque na palavra de Deus os princípios para descobrir qual é o caminho. Procure conselho de pessoas mais experientes. E se nada tiver contrário ao que Deus pede, faça a decisão. Se der alguma coisa errada, reconheça Jesus, clame por Ele, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Pai querido, aqui estamos nós nessa noite, na tua casa, e nós somos seres humanos falhos, pequenos. Muitas vezes acabamos caindo em encruzilhadas difíceis de entender para onde ir. Estamos em busca de respostas. Obrigado, Senhor, porque a Bíblia nos diz que a tua vontade sempre é a melhor, é a coisa certa a se fazer, é aquilo que vai nos trazer paz, alegria, sossego, tranquilidade. Talvez não sejam as melhores, as escolhas mais fáceis, talvez não sejam exatamente como nós queremos, mas nos dá sabedoria, Senhor, nos dá o Espírito Santo para poder, Senhor Deus, entender para onde seguir. Aqui nessa noite algumas pessoas levantaram as mãos porque estão em encruzilhadas onde não sabem para onde ir. Que o Senhor, por favor, mostre para eles, que o teu Espírito Santo fale ao coração deles, mas também que a tua palavra possa iluminar o caminho deles. Que, Senhor, outras pessoas mais experientes na fé possam aparecer para ajudá-los, e que acima de tudo eles possam agir, não ficarem parados, porque temos a promessa de que se em algum momento errarmos, ou se fizermos escolhas erradas no passado, o Senhor pode endireitar as nossas veredas, simplesmente se nós nos entregarmos nas tuas mãos. Portanto, Senhor, nesse momento, toma-nos em teus braços, toma a nossa vida, Senhor, como uma mãe pega um bebê nos seus braços, nas suas mãos, e cuida de nós. São as bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos vocês.